Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Então, a fé é algo assim que nós não vemos, nós não sabemos daquilo que nós entendemos no nosso espírito em oração, que às vezes precisamos fazer. E isso é muito pessoal, porque o Espírito Santo ele nunca é colocado numa caixinha. Uma caixinha o quê? Limita, né? É assim, 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 acabou. Não, o Espírito Santo não. Nós sabemos que a palavra de Deus, Jesus é a própria palavra, e a palavra que ele deixou aqui nos orienta. E nada que fuja disso aí é válido. Mas, em contrapartida, como eu falei, ninguém coloca ele numa caixinha. Então, isso tudo parece simples, mas não é tão simples assim. E que bom que não seja, porque aí nós temos a possibilidade de caminhar com Deus realmente, saber que nós dependemos das orientações dele. Lá em Heróis da Fé, olha, Heróis da Fé, em Hebreus 11, na minha Bíblia aqui está como Heróis da Fé, fala assim, logo no versículo 1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Aí, versículo 2, pois pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Amados, quantas situações nas nossas vidas nós não entendemos, mas quando nós estamos em constante oração, na constante dependência de Deus, nós temos aquela convicção que, sabe, é Deus falando, é Deus agindo, Ele vai testificando. Eu já vivi muitas coisas na minha vida que até quando no final eu falei, ô papai, isso aí não foi certo. Eu vivi tantos anos numa situação dessa para aprender o quê? Eu fui, de certa forma, enganada. E foi muito complicado. E ele disse para mim assim, filha, nada é perdido, de jeito nenhum. E por ele me respeitar, por ele nos respeitar, e porque só ele entende os processos através dos quais os quais nós passamos e através deles nós somos lapidados, amadurecidos, ele nos permite. Isso aí entra muita coisa, porque nós temos uma ideia do tempo no Cronos, o relógio, o tempo do relógio, aquele que está correndo. E Deus já vive numa outra dimensão. Então eu disse para ele que ele gastou muito, eu perdi muito tempo em determinadas situações, e aí eu me sentia assim, lesada, né? Naquela situação. Ele disse, não, eu vou te dar, eu te dei através desse tempo gasto, desse tudo que você viveu, primeiro porque você precisava passar por tudo isso. Você não aprenderia de outra forma. Eu falei, como que eu dou trabalho para Deus? Como que Deus gastou tempo comigo e, ó, incrível isso. E ele disse para mim que me deu um dom que seria muito útil no reino dos céus de Deus, no reino dele neste tempo. Eu falei, qual o dom que você me deu? Discernimento de espíritos. Eu nem sei explicar para vocês. Eu não aprendi tudo sobre isso. Eu ainda estou aprendendo. Mas uma coisa é incrível. Não dá pra gente explicar. Ainda mais discernimento. É você discernir, você compreender. Falando numa linguagem popular, o espírito da coisa é tão rápido, sabe? Eu tive uma pessoa que ela dizia assim pra mim, uma pessoa muito próxima. Você é muito ingênua. Pra eu acreditar em alguém, para começar, eu não acredito até que a pessoa me prove o contrário. Tipo assim, ela acreditava que as pessoas eram ruins até que provassem que eram boas. E eu não. Eu acreditava sempre até que as pessoas me provassem que elas eram ruins. A Bíblia nos diz, sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Aí uma outra pessoa me disse, você é muito simples, você tem que ser mais prudente. E mediante essa circunstância muito forte que eu vivi. Só que eu entendi uma coisa. Eu venho entendendo, porque o processo não chegou no final. Quando Deus me disse que me daria discernimento de espírito. Sabe? Eu recebi esse dom e eu ainda estou aprendendo a lidar com ele. É como se eu estivesse diante das situações das pessoas e fosse um scanner, uma ressonância. Meu Deus, nada passa desapercebido. Eu faço a leitura do olhar, do tom da voz.
Não que eu não fizesse antes, mas não tão aguçadamente como vem agora. Eu ainda tô aprendendo a lidar com isso. Quando ele disse discernimento do espírito, eu logo veio na minha mente. Eu vou começar a ver diabo, pelo amor. Eu não quero ver, porque eu não tenho esse dom aberto. Eu vejo na mente, eu já vi muita coisa, eu sinto, eu sei. Mas eu não tenho como algumas pessoas têm, e elas veem. Falei, se você quiser me dar, papai, você me dá. Eu sei que eu vou ver anjo, eu vou ver demônio também, mas... se for pra eu escolher, não sei se eu escolheria isso não, hein? Sabe? Porque são horríveis, né? As pessoas que veem, que me dizem, são horríveis. Mas, enfim. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova que existem coisas que não podemos ver. Às vezes é dolorido andar na fé, sabe? Mas andar com ela é uma hemorragia. Então, melhor andar na fé, que é dolorido, mas a gente avança, a gente caminha, sabe? É conviver no dia a dia com tudo aquilo que a gente convive, com todas as dificuldades, com todos os desafios, com todas as promessas ainda não cumpridas, com coisas que nos doem, com coisas que nos fazem sofrer. Às vezes, vou dar um exemplo. Às vezes a conversão de um filho que a gente tanto ama e a gente olha, a gente fala, meu Deus. Aí você precisa aprender a não olhar a circunstância ali daquele momento que ele está vivendo. Tudo indica que ele está muito longe, que ele está perdido, que olha, meu Deus. Aí Deus fala assim, veja além. Sabe? Coloca a sua mente, a sua consciência, o seu pensamento naquilo que você acredita realmente em Deus, que Deus vai te dar, que Ele vai ser. Saia desse lugar, ainda que nada esteja acontecendo. Porque foi o que eu acabei de falar. Deus não trabalha no Cronos, Ele trabalha no Kairos, no relógio dele, sabe? Eu já partiram pessoas que eu amava muito, no meu sangue, que foi a vida toda aquela loucura. Mas ali, nos últimos momentos, sabe? Houve a conversão. É triste, há perdas, mas a certeza de que aquela pessoa foi salva. E Deus nos testificou, sabe? Que ela foi salva. Foi maravilhoso. Então, nós não sabemos quando Deus vai agir, mesmo porque Deus, ele não nos força nada. Ele não nos força. Mas ele permite circunstâncias, ele tem um plano de circunstâncias. Por isso que eu digo isso no devocional de ontem. Não interfiramos. Não tentemos salvar as pessoas, por mais que as amemos. Não sejamos facilitadores. Porque Deus já tem um plano e às vezes ele permite dificuldades, ele permite lutas para os nossos amados, para que através disso ali eles aprendam. E quando nós interferimos, tentando controlar o que nós não controlamos, porque Deus é que controla, nós atrapalhamos os planos de Deus. Nós até atrasamos, sabia? Então a fé, sabe? Como diz aqui até no versículo, capítulo 10, no último versículo. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos a fé e somos salvos. Então nós podemos ter essa fé com relação à autoridade que nós nos dá de orarmos pelos nossos amados, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, maridos, amigos, sabe? A fé, a oração, ela não volta vazia. E a oração é através da fé. É a convicção daquilo que a gente não vê. É a prova de que existem coisas que não podemos ver, mas que Deus está trabalhando. Sabe por quê? Mais interessado, o amor perfeito para que haja o resgate e salvação dessas pessoas. É Ele que tem. Não somos nem nós, sabe? Então tudo vai concorrer para essa salvação, para essa rendição, para que essa vida encontre a eternidade, sabe? Talvez aqui não consiga. Eu lamento muito pelas pessoas que se foram da minha família e que não viram nem os netos, sabe? E é promessa de Deus a gente ver os netos, sabe? A gente vê a nossa descendência. E não foi possível. E a pessoa até falou, tudo que eu tô vivendo é consequência do meu comportamento. E doeu. Mas hoje, quando a saudade vem, não, tá salvo, tá guardadinho no coração do Pai, tá tudo bem. Amados, e a gente vai vendo aqui, esse capítulo aqui, os heróis da fé, a gente vai lendo, ó,
Muitas coisas. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Foi pela fé que Noé fez a arca. Foi pela fé que Abraão, né? Chamado pai. E aí vai, tantas coisas. Nós temos exemplos, sabe? Estevão sendo apedrejado, viu a glória de Deus. Tinha um sorriso no rosto. Como é isso, amados? Isso é para quem tem fé. É para quem tem fé, mas a fé, mas quem tem, quem não tem? Deus diz, quem não tem fé é a peça. Por quê? O querer e o exercer, o executar, vem dele. Nada vem de nós. Então, é possível ter fé. E se eu não tenho, eu preciso pedir, Deus, aumenta a minha fé. Sabe, me dê uma fé de qualidade, me dê uma fé, aquela fé. E ele vai dar. Então, o que você está vivendo aí, sabe? Seja o que for. Ele tem um caminho no meio disso aí. Ele tem uma saída, ele tem uma solução, ele tem uma estratégia, ele tem tudo. Que eu nem nome eu sei dar. Porque tudo é dele. Ele é tudo, sabe? E aí, com fé, nós colocamos o pé, o mar se abriu para Moisés e o povo passar. Por fé, as coisas, você coloca o pé e as coisas vão acontecendo, sabe? Não é ser imprudente, é estar sempre na dependência da oração. É sempre seguir aqui a palavra, saber que, a palavra é maior do que tudo. As minhas experiências não se sobrepõem à palavra de Deus. A experiência traz perseverança, traz condição que a gente tem de consolar outros. Dizer, eu vivi isso e pela fé eu venci. Sabe? Então você também, eu não sou melhor. Você é filho de Deus, você é filho de Deus tal como eu sou. Deus tem misericórdia de todos, Deus tem um plano para todos. A fé é para todos que querem. É o querer que abre a porta, sabe? Se você não quer, peça a Deus para querer. Deus me ajuda a querer, porque eu não quero. A minha vontade está fraca. Tem um monte de coisa interferindo aqui, Tô toda contagiada por coisas ruins, por coisas terríveis, por experiências, por traumas. Tô apavorada de ver a maldade humana. Não consigo nada, Deus. Tô com crise de pânico. Ele já sabe. Mas fala, verbaliza e peça fé, porque ele vai dar. Amém? Vamos orar. Papaizinho santo, querido, justo, fiel, verdadeiro, infalível. Pai da fé, da misericórdia, do amor, que ama cada um de nós, não ama o pecado, mas ama nós, e quer nos tirar das garras dele. Eis aqui as nossas vidas em mais um dia. Nós aqui de novo. De novo, de novo, de novo. E durante o dia vamos voltar outras vezes. Porque não podemos viver sem ti. Não há vida. Muito menos qualidade de vida longe de ti. É o teu amor que nos atrai. É a tua verdade, a tua misericórdia, a tua perfeição, o teu colo, o teu amparo, o teu olhar de misericórdia, de não nos culpar, não nos julgar. De termos a certeza através da fé que nós somos teus filhos amados, semelhantes a Jesus. Papai, nos ajude a ter essa convicção inabalável. Renova ela todos os dias, reforça ela, lapida ela. Fica conosco, papai. Sem ti, isso aqui é loucura. O Senhor sabe. Toma-nos a todos, Pai. Perdoa-nos, restaura-nos, reforça a nossa fé, alarga a nossa capacidade de amar, ajuda-nos a te revelar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Compartilhe com muitos. Deixa aí seu comentário, alguma coisa, para que outras pessoas possam receber essa mensagem. Posso contar com você? Amém. Aleluia.